Hora de conversar com o Rodrigo Orengo, direto de Brasília. As reformas prometidas pelo governo e o Renda Cidadã vão ficar para depois da eleição. Ô, Orengo, eu estava ouvindo o nosso Fernando Mitre falando sobre esse assunto e ele opinando que era uma boa ideia até para que o assunto não contaminasse as eleições municipais. E eu não tinha pensado sobre esse ponto de vista. Não é uma má ideia que a gente deixe... É que o Brasil não pode esperar. Mas quando a gente tem um assunto que pode contaminar, de fato, pode influenciar os humores do eleitor, não é uma má ideia que esses assuntos fiquem para depois da eleição. Né, Orengo? Bom dia. Muito bom dia, Megali. Bom dia a todos. Esse é o ponto, viu, Megali? Por quê? Porque se faz agora, né, não mexe com questões impopulares e não adianta. Vai ter que tirar de algum lugar, por exemplo, para financiar o Renda Cidadã. Não tem espaço no orçamento. Então, vai ter que mexer, por exemplo, com seguro defeso, com abono salarial. Essa é uma ideia de retirar ou excluir esses programas e colocar os programas, substituir e realocar num grande programa social, Renda Cidadã. Mas é claro que isso tem resistências, isso mexe com questões sensíveis, né? Outra ideia é acabar lá com o imposto simplificado, vai atingir diretamente a classe média. Quem faz lá o imposto simplificado tem 20% de desconto. Essa é uma saída também, né? Então, qualquer que seja a saída, vai ter desgaste. E no momento de eleição ou pré-eleição, campanha eleitoral, ninguém quer ter desgaste. Então, aprovar algo necessário para financiar o Renda Cidadã seria muito difícil. Fariam agora uma aprovação meia boca ali, né, sem realmente resolver o problema. Então deixa para depois, né. Agora o problema é que também as reformas ficam para depois e as propostas de emenda à Constituição, que também mexem com temas aí importantes, PEC emergencial, PEC do Pacto Federativo. Então fica tudo para depois da eleição. Esse é um movimento natural que se tem aí a cada 2 anos, né. Por isso, inclusive, Megali, que sempre surge aquele debate, olha, por que não vincular as eleições, tem até propostas para isso, mas não tem aqui adesão no Congresso. A justificativa que apresentam é sempre essa, da paralisia da pauta legislativa, de pautas prioritárias que ficam para depois, porque realmente o debate fica contaminado, o debate político. Agora, os parlamentares não podem esperar muito, viu? Porque realmente precisam tirar do papel matérias fundamentais, ainda mais no momento de crise. E as reformas, elas vão ter que ser tocadas aí logo depois da eleição. Só para dar um exemplo, a reforma administrativa nem começou a ser discutida ainda. Chegou já ao Congresso Nacional, levantou o assunto que é fundamental, a redução da máquina pública, a reestruturação do Estado, ou das carreiras, inclusive, do serviço público, né? Mas isso ficou tudo para depois, porque não há comissão funcionando no Congresso. Desde a pandemia, fecharam todas as comissões e só vão retomar depois que aprovarem lá um projeto de resolução e aí voltam os trabalhos formais das comissões. Por enquanto não se debate formalmente a reforma, mas ontem a gente teve aqui um anúncio importante com a presença do Guedes e do Maia, tem todo um simbolismo por trás disso, depois das brigas, das picuinhas, das divergências públicas, né? Eles selaram a paz e ontem estavam os dois lá, né? E isso é importante porque os dois defendem as mesmas pautas, né? São políticos, autoridades com aquela agenda liberal, defendem a reforma administrativa, só que aí tem um ponto, viu, Megali, que é o seguinte, né? A frente da reforma está defendendo que a reforma seja mais ousada, que avance mais, que inclusive mexa com os atuais servidores, né? E aí, pelo lado do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do presidente Jair Bolsonaro, a ideia é o seguinte, é só colocar mudanças para os novos servidores. Tem a história do direito adquirido, do risco de judicialização, só que uma coisa é o direito adquirido, a outra é o privilégio adquirido, e há distorções, há privilégios, né? Por isso que a frente parlamentar está pedindo que algumas regras importantes já mudem para os atuais servidores, né? A reforma tem como objetivo mexer inclusive em planos de carreira. Hoje tem uma lógica de algumas carreiras e os servidores começam já ganhando muito e o espaço até atingir o teto, ou ultrapassar esse teto, que é o que acontece, ele é muito curto, né? Então é uma carreira muito ali reduzida, né? Chega em pouquíssimo tempo a um teto, a realmente a quantidade máxima lá que o servidor pode ganhar. Então são ideias importantes, mas fica tudo aí para depois das eleições. Segundo assunto do dia, Centrão pressiona pela recriação dos Ministérios da Indústria e do Trabalho. Não. Ai, vira e mexe, volta a isso. O Centrão, eu não acredito, o Centrão está pressionando para que a gente crie mais cargos para que eles ocupem. Orengo, você pode pegar um porco
e disfarçar ele de cachorro, pode até ficar parecido, mas ele vai continuar chafurdando. Pois é. Esse é o problema. E aí, Orengo? Essa manchete, viu, Megali, a gente pode cravar, viu? Você pode marcar aí no próximo governo, é a mesma coisa. No antigo também teve. O Centrão vai sempre pressionar, né? O Centrão, ele é insaciável. É aquele conjunto de médios e pequenos partidos, né, que na prática tem mais de 200 votos, 220 votos na Câmara. E está pressionando para ter mais espaço no governo. O próprio presidente Jair Bolsonaro veio a público para dizer e descartar essa ideia, mas é bom ficar de olho sempre aí nas pressões do Centrão. Agora, esse é um símbolo do governo. O governo até agora conseguiu evitar entregar lá o alto escalão, ou pelo menos o posto do ministério, em troca de apoio político, né? Já está entregando os postos de segundo escalão. Tem diretorias, tem coordenações, né? Tem presidências de fundações, isso já está entregando para o Centrão. Mas os ministérios, até agora, não foram entregues lá ao chamado Centrão, porque é só o que falta lá para cravar a história do presidencialismo de coalizão, que sempre foi muito criticado pelo presidente. Na prática, no Congresso Nacional já tem uma base governista, o Centrão está com o governo e quer agora a cereja do bolo, que é o Ministério, né? Que é realmente o Ministério que inclusive fura e poço, que tem orçamento. Agora, na prática também, Megali, tem muita diretoria aí que é muito mais importante do que ministérios, né? Tem realmente alguns órgãos aí que têm ramificações estaduais, tem orçamento, olha, muito significativo, né? Então, o pessoal está de olho também nesses carguinhos aí de segundo escalão. Carguinhos, né? A lógica, um diretor da Petrobras ganha 200 mil por mês. Fora que dá para roubar. Ô, Orengo, mas quem é, hein? Quais são os nomes? Alguém já veio a público, falou em voz alta? Isso nunca se fala em voz. Não, né? Isso nunca se fala em voz alta. É sempre nos bastidores, até porque a repercussão é sempre negativa. Agora, o presidente, quando ele iniciou, pelo menos na campanha, defendia lá a redução para 15 o número de ministérios, né? Hoje temos 23, né? Se surgisse mais um, realmente, aí o presidente ia ser cobrado lá pela lógica de redução do número de ministérios. Isso resolve o problema fiscal no Brasil? Claro que não, mas é pedagógico, é simbólico, né? Você criar uma estrutura num momento de crise é tudo que a gente não precisa. A gente precisa de mais burocracia, de mais uma estrutura pública? Não, a gente precisa de redução. Por isso que se discute a reforma administrativa, né? A lógica do momento é cortar e não aumentar. A explicação que a gente sempre recebe aqui em Brasília quando se cria um ministério é o seguinte: não, mas é uma realocação orçamentária, não vai ter despesa. Bom, mas vai ter o carro oficial lá, vai ter a secretária do ministro, vai ter uma estrutura física aqui em Brasília. Já tivemos 39 ministérios no governo Dilma, foi o recorde, né? Para se ter uma ideia, Megali, o projetista de Brasília, o Lúcio Costa, junto com o parceiro Niemeyer, quando projetou Brasília e a esplanada dos ministérios, não contava, né, e não pensava naquela época que teríamos tantos ministérios. Então, em Brasília hoje é só circular aqui pela capital para ver que tem vários puxadinhos, né? Você está andando aqui por uma região, tem lá um prédio que é um anexo de um ministério, né? Ou é uma repartição nova. Por muito tempo na frente da Band, aqui que fica perto do Congresso, funcionou o Ministério da Pesca, que não existe mais. Era um prédio inteiro alugado pelo governo para essa estrutura pública, né? Mas, de qualquer forma, o presidente publicamente aí já negou essa possibilidade, não teremos mais ministérios, pelo menos por agora. Falei do Roberto Jefferson aqui, porque o Ministério do Trabalho sempre foi um puxadinho dele, sempre, né? Foi. E o Roberto Jefferson é uma figura impressionante, né? Ele não tem vergonha de apostar na nossa burrice. O Bolsonaro foi eleito e bastou isso para o Roberto Jefferson começar a publicar vídeo em stand de tiro, segurando lá a bazuca, esse aqui é o mata-bandido. O dia que o Partido Verde foi eleger um presidente, o Roberto Jefferson vai aparecer abraçando árvore, aplaudindo o pôr do sol, fazendo yoga, né? Pegando onda, né, Orengo? E mais do que ele, o PTB. O PTB sempre esteve à frente ali do Ministério do Trabalho, né? Que, aliás, nos últimos anos virou uma central de corrupção. A gente teve, inclusive no governo que passou, uma determinação judicial para que o ministro do Trabalho não pudesse entrar no Ministério, né? Então virou alvo de muitos escândalos, depois disso deixou de existir. E muita gente pergunta, olha, para gerar políticas públicas para incentivar trabalho, precisa de ministério realmente? É o que está faltando? Imagino que não, né? A estrutura já existe lá, há secretarias responsáveis por isso. Precisamos dar status de ministro a alguém, já tendo tantos ministros, né? Por enquanto, isso não vai sair do papel.
Orengo, hoje é sexta-feira, a gente sabe que hoje é dia de caprichar no jantar, né? Como todas as sextas-feiras, daí na segunda-feira a gente acompanha. Só pro Orengo, né? Pra gente é dia de passar a mão no telefone e pedir pizza. Eu sou dessas, né? Pra mim não tem vez, mas enfim. Sexta-feira? Como o Orengo sempre capricha, pode lançar desafio ou não? Opa, sempre. Mas sempre. aquele silêncio Depende. constrangedor. Os ingredientes já Eu tô estão querendo comprados? eu tô querendo fazer uma coisa que há algum tempo não tive coragem ainda, mas vamos ver se sai dessa vez. Tô querendo fazer Soufflé. um bife Wellington aí. Um bife Wellington. Soufflé de chuchu. Caramba, eu vi no Masterchef os caras fazendo bife Wellington, é difícil Vamos pra ver se burro. dá certo. Vamos ver se dá certo. Mas você sabe que pra comprovar ser um Masterchef mesmo, pra valer, tem de ter o quê? Na prova final, por exemplo. Fala com sotaque portenho isso Não aí. consigo. Uma entrada, Uma entrada? Ah, sim. um prato principal. Eu não sei falar. Um prato Para a principal. língua. Isso. E uma sobremesa. Menu completo, né? Menu completo. Vamos Vai se esforçar ter? pra isso. Tá vamos fazer. Dá? Sobremesa é difícil. Dizem que sobremesa. Dizem, né? Eu não faço a menor ideia. Dizem que sobremesa é mais difícil, né? Você precisa. Não, mas tem Pra algumas ser fáceis. tem que seguir Tem a algumas receita fáceis. fielmente, né? Quando você tá falando de confeitaria. Orengo, este pudim, aprovado este pudim? Aprovado? ¿Te ha gustado? ¿Ah? ¿Está bueno? Precisa ter tompeiro. Gente, precisa ter tompeiro. Beijo pra você, Orengo. Valeu, Bom um abraço, apetite. até mais. Valeu.